E aí pessoal, tudo bem? No vídeo passado eu falei para vocês um pouco sobre o resumo de roteiro de reforma. Nesse eu vou falar sobre o primeiro tema deste roteiro, que é estratégia. Vamos lá? Já pode pegar então um papel e uma caneta, porque você vai precisar anotar tudo que eu vou te perguntar. É super importante que você anote todas as respostas das perguntas que eu vou te fazer. Por que você vai reformar? Qual é o motivo que está te levando a isso? Por que você está reformando? Por que você quer reformar? É um motivo estético? Por exemplo, você quer mudar o tom, a textura de uma parede, o revestimento de uma parede porque o porcelanato te incomoda? É um motivo funcional? Por exemplo, alguma parede que você precisa tirar para aumentar um quarto porque um bebê vai chegar, um parente vai morar com você. São as duas coisas. Você precisa reformar a casa e quer fazer isso com uma forma estética bem elaborada. É muito importante que você anote o motivo da sua reforma, por que você vai reformar. Então você pode tranquilamente anotar no seu caderno de anotação aí: eu preciso reformar por isso, isso, isso. Eu quero reformar por isso, 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 isso. O meu motivo é esse. Por que você tem que definir isso e ter isso muito claro na sua cabeça? Porque é isso que vai determinar toda a sua reforma. É isso que vai argumentar as suas decisões. Você vai conseguir ter poder de decisão muito mais forte quando você tiver em mente o motivo da sua reforma. Então, pode acreditar em mim, esse é o primeiro passo. E agora a gente vai para a segunda pergunta. Bom, essa pergunta eu tenho certeza que você já tem a resposta, o mínimo possível, né? Pois bem, é muito importante que agora você defina qual é o seu teto de gastos, quanto você pode investir nessa reforma, quanto você pretende gastar nessa reforma, né? Muita gente fala investir e é um investimento mesmo, só que independente do termo a qual se usa neste caso, você precisa definir quanto você vai gastar e qual é o limite. Por mais que o mínimo possível seja uma resposta para os outros, genérica, para você, no seu caderno, você tem que anotar um valor, você tem que ter tanto em mente. Escreve aí no seu caderno, meu teto é tanto. Daí você pode me perguntar: mas Arlindo, eu não sei quanto que vai ficar a minha reforma, eu só sei o que eu quero fazer, mas eu não tenho ideia de quanto vai ficar. Então, isso é uma outra pergunta, não é isso que você vai se preocupar agora. Você vai se preocupar agora com o seu poder aquisitivo, quanto você pode gastar nisso. Ah, Arlindo, eu posso gastar 10 mil, ótima nota, posso gastar 10 mil. Posso gastar 50, posso gastar 100. Independente da sua reforma, independente do seu poder aquisitivo, você precisa estabelecer um teto para que você consiga lá na frente, não tão lá na frente, logo mais adiante, entender o orçamento de reforma. Antes de você saber quanto vai ficar a sua reforma, você precisa definir quanto você está disposto a investir nela. E para fechar essa segunda pergunta, você precisa saber como você vai investir esse dinheiro. Você tem 100% do dinheiro e você vai ao longo dos meses retirando dessa quantidade conforme for necessário? Você não vai contar com nada do dinheiro que você vai receber no futuro? Ou não? Ou você só tem uma parte do que você pretende investir e você está contando com um dinheiro que ainda vai vir mês após mês no futuro? Você precisa de um financiamento? Você precisa de um empréstimo? Então, além de entender quanto você pretende gastar, você tem que saber como você vai elaborar esse investimento, entende? Bom, a próxima pergunta: qual a data limite da minha reforma? É outra pergunta que já vem com a resposta pronta, né? Que é o mais rápido possível. Bom, mas agora você vai ver um pouco de coerência na primeira etapa que a gente passou. Você tendo definido o motivo da sua reforma, você já vai conseguir aqui definir com mais facilidade o prazo de entrega da sua obra. Então, é o nascimento de uma criança?
a entrega de um apartamento porque você vai morar no novo que você comprou. Então você precisa delimitar um limite de cronograma para conseguir se organizar na execução dessa reforma. Então você já sabe o porquê que você vai fazer essa reforma, quanto você tem para fazer essa reforma e qual é o tempo que você precisa para fazer essa reforma. Vamos para a última questão. Pronto, a última pergunta da estratégia de reforma. Para você criar a sua estratégia de reforma está aí. Com isso, olha que maravilha, a gente já define a nossa estratégia de reforma. Bom, quem que vai executar essa reforma para você? Você tem ideia de onde você vai tirar gente para fazer isso? Quem você vai confiar o dinheiro que você juntou, o projeto, as ideias que você teve, que você precisa? Uma coisa muito importante nesse momento é você saber que se você não tiver um profissional da construção civil que seja o gerente de reforma, alguém que cuide daquilo para você, você vai ter que ser esse gerente. Então, se faltar cimento, o pedreiro vai ligar para você. E enquanto você não comprar um saco de cimento, ele não vai conseguir trabalhar e vai ser dinheiro que você vai perder. Só que você tem o seu trabalho. Você vai poder se deslocar do seu trabalho para atender a necessidade dele? Se ele ficar parado, vai ser porque ele não tem material, ele não tem culpa. E isso é prejuízo. Se queima uma furadeira, se ele precisa de uma broca específica, se ele pega um cano, enfim, reforma é um campo minado. Bom, daí você pode falar para mim, Arlindo, quem vai fazer isso é o pedreiro que eu vou contratar. Tudo bem, você pode até então combinar isso com ele, mas combine isso com ele, deixe bem claro. Isso não é uma coisa subentendida, não faz parte do trabalho do pedreiro gerenciar a obra. O que cabe ao pedreiro é executar aquilo que lhe foi mandado, o que estiver em projeto. Ele não tem a função de gerenciar. Quem vai ter que gerenciar vai ter que ser você. Quanto a essa questão do pedreiro administrar obra, que é meio que cultural aqui no Brasil, e em outros lugares também, eu vou abordar esse tema melhor no último tópico, no nosso último tema, que é a execução. Por enquanto, para esse de estratégia, você só precisa definir quem vai fazer isso. Se você vai precisar de um engenheiro, de uma arquiteta, de um arquiteto, de uma engenheira para gerenciar isso para você. Se for, quem? Perguntar para algum amigo que já passou por uma reforma. Pesquisar por perfis que tenham credibilidade na internet. Enfim, você vai, por último, para criar sua estratégia de reforma, definir da onde você vai tirar esse pessoal que você vai precisar para fazer a sua reforma. Pronto, sua estratégia de reforma está pronta. Se você chegou até aqui, você já sabe o porquê você está reformando, quanto você precisa gastar, em quanto tempo você tem que fazer essa reforma e se você vai precisar de projeto, arquiteto, engenheira, ou só pedreiro, enfim, agora você tem a sua estratégia definida. Agora a gente consegue ir para o próximo tema, que é valor. Agora sim, a gente vai falar sobre quanto você vai gastar na sua reforma. E daí a gente vai conseguir comparar com o valor que você estipulou no seu teto limite. Se passar o que você estipulou, alguma coisa no projeto tem que ser alterada. Então, com calma, no próximo vídeo eu vou explicar melhor sobre essa balança de orçamentos que a gente vai enfrentar daqui a pouco. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Aproveita que você está aqui e vai lá no nosso perfil do Instagram e no Facebook, @reformar.ingá. A gente faz gerenciamento de reforma e obra aqui em Maringá e região. Até o próximo vídeo, pessoal.